No silêncio das páginas da Escritura, encontramos histórias que ecoam além do tempo, histórias que atravessam culturas, fronteiras e gerações para nos ensinar que a fé é a ponte entre o coração humano e o coração de Deus. Em Marcos capítulo 7, existe um relato aparentemente simples, mas profundamente transformador. A história da mulher Ciro-fenícia. Uma mulher que não tinha nome registrado, uma estrangeira sem títulos, uma mãe desesperada, mas que ousou crer contra todas as circunstâncias. E é essa fé ousada, persistente e humilde que Jesus escolheu destacar diante do mundo. Quando pensamos em fé, muitas vezes imaginamos algo grandioso, quase inacessível, como se fosse uma virtude reservada a poucos escolhidos. Mas o que veremos aqui é que a fé verdadeira não está nas aparências, nem nos rituais, nem nos privilégios religiosos. A fé autêntica nasce da dor, da necessidade, da coragem de se lançar aos pés de Cristo mesmo quando todas as vozes parecem dizer: "Você não é digno". Jesus, depois de ensinar multidões, depois de confrontar os religiosos de sua época, decide ir para uma região distante, fora das fronteiras de Israel, rumo às terras de Tiro e Sidom. Era um território estrangeiro, habitado por povos considerados pagãos, onde ninguém esperaria ver a manifestação do Messias de Israel. Talvez ele buscasse descanso, talvez silêncio, talvez apenas um tempo afastado da pressão dos fariseus. Mas mesmo ali, escondido, ele seria encontrado, porque quando há fé, não há distância que impeça o encontro com Deus. E foi nesse cenário improvável que surgiu uma mulher determinada, movida pelo amor por sua filha, consumida pela dor de vê-la atormentada por um espírito maligno. Essa mãe poderia ter se conformado com sua realidade, poderia ter aceitado a sentença de que não era parte do povo escolhido, poderia ter desistido antes mesmo de tentar. Mas ela ouviu falar de Jesus, e ouvir falar de Jesus sempre desperta esperança. Então, com o coração em chamas, ela vai até ele. Imaginemos a cena: uma mulher estrangeira, desprezada pelos judeus, aproximando-se do Filho de Deus, entrando em uma casa onde ele se hospedava, ajoelhando-se, suplicando com lágrimas nos olhos e voz embargada pela dor: "Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente atormentada." Esse clamor atravessa o tempo e chega até nós como o eco das nossas próprias orações em momentos de desespero. E a resposta de Jesus parece, à primeira vista, dura, quase fria. Ele diz: "Deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Palavras que poderiam ter ferido profundamente. Muitos teriam desistido ali, ofendidos, humilhados, feridos no orgulho, mas essa mulher não estava preocupada com orgulho. Ela não buscava status, não buscava reconhecimento, não buscava lugar de honra. Ela buscava apenas uma migalha de misericórdia. E com uma fé humilde e persistente, responde: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças." Que resposta extraordinária! Que coração quebrantado! Que fé inabalável! E Jesus, maravilhado com a perseverança daquela mulher, declara algo que muda tudo. "Por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha." E quando ela volta para casa, encontra a menina liberta, em paz, deitada em sua cama. Essa cena nos mostra que a fé, mesmo em sua forma mais simples, é capaz de mover o céu. Essa mãe não tinha linhagem, não tinha títulos, não tinha direito às promessas de Israel, mas tinha fé. E foi a fé que abriu as portas da graça. Essa introdução nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada. Quantas vezes nos sentimos indignos? Quantas vezes acreditamos que não somos santos o bastante, puros o bastante, fortes o bastante para chamar a atenção de Deus? Quantas vezes pensamos que o céu está fechado para nós? Mas a história da mulher Ciro-fenícia nos mostra que a fé humilde, perseverante e ousada sempre encontra espaço diante de Cristo.
porque Ele não rejeita corações que se rendem. Ele não ignora aqueles que clamam, mesmo quando parecem estar à margem. Ele ouve, Ele responde, Ele liberta. Essa não é apenas a história de uma mãe e sua filha. É a história de todos nós que, em algum momento, nos encontramos quebrados, desesperados, sem forças, mas que ainda assim nos lançamos aos pés de Jesus e dizemos: Senhor, mesmo que seja apenas uma migalha da Tua graça, será suficiente para transformar minha vida. Essa é a fé que inspira, que move montanhas, que abre caminhos, que atrai a atenção do Salvador. E é essa fé que hoje somos chamados a despertar dentro de nós. Jesus havia deixado a Galileia. Seus passos, marcados pela poeira das estradas, conduziam-no agora para além das fronteiras de Israel, em direção às terras de Tiro e Sidom. Não era comum para um rabi se afastar tanto de sua região, ainda mais para um território estrangeiro, habitado por povos considerados pagãos. Talvez ele buscasse refúgio da perseguição dos fariseus, talvez desejasse silêncio, talvez quisesse apenas um momento de descanso com seus discípulos. Mas a verdade é que onde Jesus está, sempre há corações famintos de esperança, e nenhuma parede, nenhuma fronteira, nenhum preconceito é capaz de impedir o encontro entre a fé genuína e o Filho de Deus. Ali, em uma casa simples, escondido do olhar das multidões, Jesus se assentou. Os discípulos talvez acreditassem que finalmente teriam um tempo de paz, longe das agitações e das discussões que o seguiam por toda parte. Mas enquanto o silêncio se estabelecia, uma voz de dor ecoava pelas ruas. Era o clamor de uma mãe, uma mulher estrangeira, uma Ciro-fenícia. Sua vida provavelmente não carregava a disciplina da lei, nem os costumes de Israel. Ela não tinha acesso às promessas feitas a Abraão, nem lugar na comunidade do povo eleito. Aos olhos humanos, ela era apenas mais uma entre tantos que viviam às margens da história da salvação. Mas o que ninguém poderia negar era sua dor. Essa mulher trazia no coração uma ferida profunda. Sua filha estava possuída por um espírito maligno. A casa, que deveria ser um lugar de paz, havia se tornado palco de tormento. Os risos da infância haviam sido substituídos por gritos, por medo, por angústia. Nenhuma mãe suporta ver seu filho em sofrimento. E quando os recursos humanos se esgotam, resta apenas clamar por algo além, por alguém maior. Ela havia ouvido falar de Jesus, o homem de Nazaré que curava enfermos, que libertava os oprimidos, que falava com autoridade como ninguém jamais falara. E ao ouvir o seu nome, uma chama de esperança acendeu-se no peito. Movida por essa esperança, ela tomou a decisão de ir até ele. Imaginemos a cena: uma mulher estrangeira, considerada impura pelos judeus, correndo pelas ruas estreitas daquela cidade, com os olhos cheios de lágrimas, procurando a casa onde Jesus estava. Não importavam os olhares de desprezo, não importavam as críticas, não importava a humilhação de ser rejeitada. O amor por sua filha era maior do que qualquer medo, maior do que qualquer vergonha. Quando uma mãe se vê diante da dor de um filho, nada a detém. Ao encontrar Jesus, ela não permaneceu em pé, não tentou se justificar, não buscou apresentar argumentos. Ela se lançou aos seus pés, em total rendição, em quebrantamento, clamando por misericórdia. Suas palavras, carregadas de dor, saíram como flechas de um coração desesperado. Senhor, minha filha está terrivelmente atormentada por um espírito maligno. Aquela súplica era mais do que um pedido, era um grito de alma, um clamor que atravessava as barreiras culturais e religiosas. Era a expressão de uma fé que, mesmo sem compreender plenamente quem ele era, reconhecia em Jesus a única fonte de socorro. E é nesse momento que percebemos a beleza do encontro improvável. Uma mulher estrangeira, sem direitos espirituais, sem acesso ao templo, sem conhecimento profundo da lei,
ajoelhada diante do Messias de Israel. O que parecia impossível aos olhos humanos se tornava realidade. A fé encontrava o caminho até os pés de Cristo. E esse encontro nos mostra que a graça não se limita a fronteiras, que o amor de Deus não conhece barreiras, que o coração contrito e quebrantado jamais será desprezado. Quantas vezes nós também nos sentimos como estrangeiros? Estrangeiros diante das promessas, como se não tivéssemos lugar na mesa, como se estivéssemos do lado de fora, apenas observando os outros experimentar aquilo que tanto desejamos. Quantas vezes carregamos dentro de nós a sensação de que não somos dignos, de que não temos o conhecimento, de que não pertencemos. Mas aqui está a verdade revelada no Evangelho. Quando nos lançamos aos pés de Jesus, Ele não olha para a nossa origem, não mede nosso passado, não nos define pelos rótulos que a sociedade nos deu. Ele olha para a fé. O encontro improvável daquela mulher com Jesus é um retrato vivo do que significa buscar a Deus com todo o coração. Ela não sabia se seria aceita, não sabia se teria resposta, mas mesmo assim se ajoelhou. E ali, diante do Salvador, sua história começou a mudar. Porque quando a fé se encontra com Jesus, o impossível deixa de ser barreira. Essa cena nos desafia a refletir sobre a nossa própria postura diante das crises da vida. Quando a dor aperta, quando as portas se fecham, quando o desespero bate a porta, o que fazemos? Fugimos? Desistimos? Ou nos lançamos, como aquela mulher, aos pés de Cristo, clamando por misericórdia? O encontro improvável de uma mulher estrangeira e o Filho de Deus nos mostra que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre reconhecer que em Jesus está a única saída. É sobre ousar atravessar fronteiras, romper com medos, ignorar julgamentos e simplesmente dizer: Senhor, ajuda-me. E é isso que dá início a um milagre. Aquela mulher Ciro-fenícia já havia vencido muitas barreiras apenas para estar diante de Jesus. Ela venceu o preconceito cultural, venceu a distância espiritual que a separava das promessas de Israel, venceu o medo da rejeição. Agora, ajoelhada diante do Mestre, ela se encontra em um momento decisivo. Sua súplica ecoa como um clamor desesperado: Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está possessa de um espírito maligno. Podemos imaginar a intensidade de suas lágrimas, a urgência em sua voz, a dor de uma mãe que não consegue mais suportar o sofrimento de sua filha. Era um pedido que nascia não apenas da boca, mas da alma, e que carregava em si a força de um coração quebrantado. No entanto, a resposta de Jesus não foi imediata. O texto bíblico revela que ele, a princípio, não lhe respondeu palavra alguma. O silêncio de Cristo pode ter soado como um peso esmagador. Quantas vezes também experimentamos esse silêncio? Quantas vezes clamamos e, ao invés de ouvirmos uma resposta clara, nos deparamos com um aparente silêncio do céu? Esse momento de ausência de resposta não é rejeição, mas um teste profundo. É como se Deus perguntasse: você realmente confia em mim, mesmo quando parece que não estou ouvindo? Os discípulos, incomodados com a insistência daquela mulher, sugeriram que Jesus a despachasse. Aos olhos deles, ela era um incômodo, um estorvo, alguém fora do alcance da missão de Cristo. Mas Jesus, conhecendo o coração, decide levar aquela fé ao limite. Ele diz: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essas palavras, para qualquer outra pessoa, poderiam soar como rejeição definitiva. Ele estava afirmando, em linguagem figurada, que sua missão era primeiro para Israel, os filhos da promessa, e que os gentios eram como pequenos cachorrinhos debaixo da mesa. Imaginemos por um instante a dor que essa comparação poderia gerar. Quem suportaria ouvir que não era digno? Quem permaneceria firme diante de uma resposta tão dura? Muitos teriam se ofendido, levantado e ido embora, carregando consigo a amargura de não serem aceitos. Mas aquela mulher não buscava dignidade,
não buscava reconhecimento, não buscava ser exaltada. Ela buscava apenas a libertação da filha. Seu coração estava tão quebrantado que não havia espaço para orgulho. Ela poderia ter chorado, poderia ter desistido, mas sua fé era maior que qualquer obstáculo. E é aqui que se revela a grandeza dessa mulher. Com humildade desarmante, ela responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Que resposta extraordinária! Que fé persistente! Que sabedoria brotada da dor! Ela não discute com Jesus, não questiona seu plano, não reivindica direitos que não possuía. Ela apenas reconhece: eu sei que não sou uma filha da promessa, eu sei que não tenho lugar à mesa, eu sei que não mereço o pão inteiro, mas se uma migalha do teu poder cair sobre mim, será suficiente para transformar minha história. Essa resposta não apenas revela a sua fé, mas também seu entendimento da graça. A graça não é sobre merecimento, mas sobre misericórdia. A mulher sabia que não tinha mérito, mas sabia também que a bondade de Jesus transbordava além das fronteiras de Israel. Era como se ela dissesse: Senhor, eu não peço o que não é meu. Eu não tiro nada dos filhos. Eu só peço uma sobra da tua abundância, porque sei que até o que parece pequeno vindo de ti é maior do que tudo o que o mundo pode oferecer. Esse momento nos ensina algo profundo sobre o caráter da verdadeira fé. Fé não é exigir, não é colocar Deus contra a parede, não é reivindicar direitos como se fôssemos merecedores. Fé é reconhecer nossa total dependência e, ainda assim, ousar acreditar que Ele é bom, que Ele é generoso, que Ele é capaz de transformar até a situação mais impossível. Essa mulher nos mostra que a fé verdadeira não se ofende com as provações, não desiste diante do silêncio, não recua diante do teste. Pelo contrário, ela cresce, amadurece, se fortalece. Quantas vezes também somos provados assim? Oramos, clamamos, buscamos e parece que Deus se cala. Parece que as respostas não vêm, parece que o céu está distante. E nesse momento muitos desistem. Muitos se afastam e dizem: Deus não me ouve. Mas a mulher Ciro-fenícia nos ensina que o silêncio de Jesus não é abandono, é uma oportunidade para aprofundar nossa fé. Que as palavras duras não são rejeição, mas convite para irmos além da superfície. Que a demora não é descaso, mas espaço para provarmos a perseverança do nosso coração. O teste de fé daquela mulher foi intenso, mas sua resposta foi ainda maior. Ela não se afastou, não murmurou, não desanimou. Ela permaneceu prostrada, humilde, confiante. E sua perseverança abriu o caminho para o milagre que estava por vir. Essa cena nos mostra que a fé não se mede pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de permanecer firme mesmo diante delas. A fé não é provada no conforto, mas no silêncio, na demora, no teste. Assim como aquela mãe, somos chamados a permanecer. A olhar para Jesus mesmo quando as respostas parecem distantes e dizer: Senhor, eu continuo crendo, eu continuo esperando. Mesmo que seja apenas uma migalha da tua bondade, sei que será suficiente para mim. Essa é a fé que move o coração de Deus, a fé que ultrapassa barreiras, a fé que transforma situações impossíveis. O coração de Jesus, sempre cheio de compaixão, não poderia permanecer indiferente diante da fé daquela mulher. Suas palavras, simples e humildes, atravessaram não apenas o ambiente daquela casa em Tiro, mas também tocaram o próprio coração do Filho de Deus. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Essas palavras foram como uma chave que abriu as portas da graça, como uma centelha que iluminou o ambiente sombrio da dor. O silêncio que antes parecia pesar, agora se transformava em resposta, e o olhar de Cristo, antes firme e penetrante, agora se enchia de ternura. Jesus se maravilhou. Sim, ele que tantas vezes encontrou incredulidade entre os filhos de Israel,
agora via uma fé pura e persistente no coração de uma mulher estrangeira. Ele, que tantas vezes foi rejeitado pelos que deveriam reconhecer o Messias, agora se deparava com alguém que, mesmo sem fazer parte do povo escolhido, compreendia algo essencial. A bondade dele era maior que todas as barreiras, e o seu poder transbordava além de qualquer fronteira. Então, com voz firme e ao mesmo tempo cheia de misericórdia, ele declara: por causa desta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Não houve imposição de mãos, não houve longas orações, não houve rituais. Apenas uma palavra de Jesus foi suficiente. E essa palavra carregava em si a autoridade do Criador, a força daquele que tem domínio sobre céus e terra, sobre o visível e o invisível. A fé daquela mulher havia se encontrado com o poder da palavra, e o milagre já estava consumado, mesmo antes dela sair dali. Imaginemos o que se passou no coração dela. Até aquele momento, seu clamor parecia ecoar no vazio, suas lágrimas pareciam cair no chão sem resposta. Suas esperanças balançavam como folhas ao vento. Mas agora, ao ouvir aquelas palavras, tudo mudou. Ela não pediu provas, não questionou, não hesitou. A fé que a havia trazido até Jesus era a mesma fé que a fez levantar e voltar para casa com a certeza de que o milagre já havia acontecido. E quando ela atravessou a porta de sua casa, encontrou sua filha liberta, deitada em paz, como quem descansa após uma longa batalha. O tormento havia cessado, a escuridão havia fugido e a paz de Cristo reinava naquele lar. Esse momento é um retrato poderoso do que significa confiar plenamente em Jesus. A mulher não viu o milagre acontecer diante de seus olhos. Ela creu na palavra que foi liberada. Isso nos ensina algo profundo. A fé verdadeira não depende de sinais imediatos, não exige ver para crer. A fé genuína se apoia na palavra do Senhor e descansa na certeza de que o que Ele diz é suficiente. Quantas vezes nós também queremos provas, queremos que Deus mostre imediatamente, que confirme com sinais visíveis, que nos dê garantias palpáveis. Mas aqui aprendemos que a fé não é uma negociação, é confiança absoluta. Se Ele falou, já está feito. Se Ele prometeu, já é realidade, mesmo que nossos olhos ainda não tenham contemplado. A resposta de Jesus àquela mulher também revela algo maior, o alcance do seu ministério. Até então, muitos poderiam pensar que a salvação era restrita a Israel, que a graça estava limitada ao povo da aliança. Mas Jesus, ao atender à súplica de uma mulher gentia, demonstrava que seu amor não conhecia fronteiras. A libertação daquela menina era como um anúncio antecipado do que viria depois, que em Cristo não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, mas todos são alcançados pela mesma graça. A cena também nos mostra a sensibilidade de Jesus diante da fé. Ele não foi movido por status, por títulos, por tradições. Ele foi movido por um coração humilde que se rendeu. Isso nos ensina que não importa quem somos, de onde viemos ou o que carregamos, o que atrai o olhar do Salvador é a fé que insiste, que não desiste, que permanece firme mesmo diante de aparentes barreiras. Podemos imaginar o sorriso de Jesus ao declarar: por causa desta palavra, vai. Não foi apenas a persistência que o tocou, mas a profundidade da fé que reconhecia seu poder em cada detalhe, até nas migalhas. Jesus sabia que aquela mulher não estava pedindo algo grandioso aos olhos humanos, mas sua fé era grandiosa aos olhos do céu. Ele a honrou diante de seus discípulos, diante daquela casa, diante de todos os que testemunhariam a libertação da filha. Essa resposta de Jesus nos ensina que cada palavra que sai da boca dele carrega em si vida, cura e libertação. Não há cadeia espiritual que resista à sua voz, não há escuridão que permaneça quando ele fala, não há tormento que dure quando ele libera sua autoridade. A fé daquela mulher encontrou a palavra de Cristo e juntas elas escreveram uma história que atravessa séculos para nos inspirar. Hoje essa cena continua viva para nós. Quantas vezes nos ajoelhamos diante de Deus com nossas súplicas? Quantas vezes esperamos uma resposta imediata e não a vemos? Talvez Jesus não nos responda do jeito que esperamos. Talvez nos leve a perseverar, talvez nos teste em nossa fé. Mas quando a resposta dele vem, mesmo que seja uma única palavra, é suficiente para mudar tudo. A mulher Ciro-fenícia voltou para casa com o coração em paz. Ela não viu o milagre acontecer diante de seus olhos,
mas o encontrou já realizado quando chegou. Isso é fé, andar em obediência confiando na palavra de Cristo, mesmo antes de ver os frutos. É descansar na certeza de que quando Ele fala, é impossível que não se cumpra. E assim, o improvável se tornou possível. Uma mulher estrangeira foi acolhida pela graça, uma filha foi liberta pela palavra de Jesus, e o mundo testemunhou que a fé não conhece limites quando se encontra com o Salvador. A história da mulher cirofenícia não é apenas um registro distante em Marcos capítulo 7. Ela é um espelho que reflete nossas próprias lutas, nossas dores, nossas orações e, principalmente, nossa fé. Quando olhamos para essa mulher, encontramos uma mensagem que atravessa os séculos e chega até nós como um convite divino, a perseverar, a confiar, a crer contra todas as circunstâncias. Porque o que aconteceu naquela casa, em Tiro, não foi apenas a libertação de uma filha, foi a revelação de que a fé humilde e persistente tem o poder de tocar o coração de Deus. Muitas vezes, em nossa caminhada, nos sentimos exatamente como aquela mulher, estrangeiros diante da promessa, indignos diante da santidade de Deus, sem méritos para exigir qualquer coisa do céu. Somos lembrados constantemente de nossas falhas, de nossas limitações, de nossos pecados, e isso nos faz acreditar que não temos lugar à mesa. E, de fato, por nós mesmos, não temos. Mas a graça de Cristo é maior do que nossos pecados, e sua bondade é mais forte do que nossas falhas. Ele não olha para a nossa capacidade, mas para a sinceridade da nossa fé. Ele não nos mede pelo que merecemos, mas pelo que estamos dispostos a crer. A mulher cirofenícia nos ensina que a fé não é apenas acreditar em quem Jesus é, mas também se manter firme mesmo diante do silêncio e das provações. Ela clamou, Jesus se calou. Ela insistiu, Jesus testou. Ela respondeu com humildade, e então Jesus a honrou. Isso nos mostra que a fé verdadeira não desiste diante do silêncio, não recua diante das dificuldades, não se abala diante das aparentes negativas. A fé genuína persiste, insiste, permanece, porque sabe que a bondade de Cristo é maior do que qualquer obstáculo. Quantas vezes clamamos em oração e parece que Deus não responde? Quantas vezes esperamos um sinal imediato e Ele nos faz esperar? Quantas vezes nos sentimos provados, como se estivéssemos sendo empurrados para longe? Mas, na verdade, esses momentos são oportunidades para provarmos o quanto confiamos nele. A fé não é apenas acreditar quando tudo dá certo, mas permanecer quando nada parece fazer sentido. É nesse lugar de provação que a verdadeira fé se revela. A lição que essa mulher nos deixa é clara. Nunca devemos desistir de clamar. Mesmo quando tudo parece contra nós, mesmo quando as portas estão fechadas, mesmo quando o silêncio do céu pesa sobre nós, precisamos continuar aos pés de Cristo, porque até as migalhas da sua graça são suficientes para mudar nossas vidas. Uma migalha do poder de Jesus é maior do que qualquer poder do mal. Uma migalha do seu amor é mais do que suficiente para curar nossas feridas mais profundas. Uma migalha da sua palavra é capaz de transformar destinos inteiros. Essa história também nos mostra que a graça de Deus é para todos. Não importa se somos estrangeiros espirituais, não importa se nossa vida está cheia de marcas e falhas, não importa se o mundo nos olha como indignos. Aos olhos de Jesus, todo aquele que vem a Ele com fé é acolhido. Não há fronteiras para sua misericórdia, não há barreiras para seu amor. Ele atravessa culturas, tradições, preconceitos, para alcançar aqueles que o buscam com sinceridade. E aqui está um chamado para nós. Precisamos aprender a nos colocar no lugar daquela mulher. Precisamos nos ajoelhar, nos humilhar, reconhecer nossa dependência total de Cristo. Precisamos entender que não temos direito algum, mas ainda assim ousar pedir, porque sabemos que Ele é bom. Precisamos deixar o orgulho de lado, abandonar a pretensão de merecimento e nos lançar aos pés de Jesus com a mesma humildade. Senhor, eu não mereço, mas se apenas uma migalha da Tua graça cair sobre mim, será suficiente. Essa é a postura que abre as portas do céu. Se hoje você se sente pequeno, esquecido, sem forças, lembre-se dessa história. Talvez você ache que não tem lugar à mesa, mas Cristo te convida a crer que há abundância em sua casa. Talvez você se sinta indigno,
Mas Jesus não rejeita corações quebrantados. Talvez você tenha orado e ainda não viu resposta, mas a palavra dele não falha, e no tempo certo o milagre se manifestará. A lição final que a mulher sirofenícia nos deixa é simples e ao mesmo tempo poderosa. Não desista. Não deixe que o silêncio te cale. Não permita que a demora te desanime. Não aceite que as barreiras te afastem. Continue clamando, continue crendo, continue esperando. Porque no momento certo, a resposta virá. E quando vier, será maior do que você imagina. Essa mãe estrangeira nos mostra que a fé não é questão de posição, mas de coração. Não é questão de ter direitos, mas de confiar na bondade de Cristo. Não é questão de estar dentro ou fora, mas de reconhecer que até as migalhas de Jesus são suficientes para nos dar vida em abundância. E se as migalhas já são poderosas, imagine o banquete completo da presença dele. Hoje, o convite é para que você desperte essa fé dentro de si. Fé que não se ofenda, fé que não desiste, fé que insiste até o fim. Porque é essa fé que move o coração de Jesus. É essa fé que traz libertação. É essa fé que transforma histórias. Que a lição da mulher sirofenícia não fique apenas nas páginas da Bíblia, mas se torne viva em nossa caminhada diária. Que ela nos inspire a permanecer firmes, mesmo quando tudo parece perdido. Que ela nos lembre de que o nosso Deus é maior e que em Cristo sempre há esperança.